ele, Mateus capítulo de número 4, ele nos traz uma palavra da parte do nosso Deus, e Jesus traz uma afirmação, ele traz para a gente uma afirmação de algo que nós devemos a cada dia estar tomando posse para que as coisas venham a acontecer sobre as nossas vidas. O Evangelho segundo Mateus capítulo 4 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós temos três situações em três áreas que o inimigo, o tentador, ele vai tentar Jesus, ele vai tentar numa necessidade física, ele vai tentar também para elevar o ego de Jesus, e ele vai tentar fazer com que Jesus venha realmente pecar, Jesus venha assim sair do propósito pelo qual ele fora enviado. E o interessante que a gente observa nessa palavra é que Jesus ele vai usar as escrituras, ele vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo das nossas almas ele tenta contra a nossa vida é primeiro neutralizar ou pôr em dúvida a nossa filiação com Deus. Porque a palavra do Senhor ela diz que aquele que crê no seu nome, Jesus deu-lhe o direito e o poder de ser chamado filho de Deus. Então nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma nova filiação. Não é a filiação de pai e mãe biológico, mas a filiação de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E Jesus ele vai citar por diversas vezes: está escrito, está escrito. Por quê? Porque quando eu e você tomamos posse da palavra, meu amigo, da palavra de Deus, nós temos poder para refutar o inimigo das nossas almas. Porque a primeira coisa que ele vai colocar, Marcelo, contra as nossas vidas, principalmente quando nós estamos num momento de adversidade. Mas do que adianta você servir a Deus? Do que adianta você ir para a casa de Deus, orar e buscar a Deus? De que adianta? As coisas continuam dando errado para você. As coisas continuam assim, acontecendo de uma maneira totalmente ao contrário do que você projetou. Só que não há mal que dure para sempre. E a nossa vida ela é como também uma roda gigante. Hoje nós estamos embaixo, mas amanhã ela vai dar uma reviravolta e a gente vai ficar por cima. Deus vai prover sobre as nossas vidas, mas o interessante é que nós venhamos tomar posse da palavra, viver a palavra. E quando eu observo que Jesus ele consegue refutar o inimigo das nossas almas, ele consegue lançar para longe o diabo, porque ele vai afirmar: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está querendo também dizer com isso? Que a nossa vida ela não está tão somente fechada em uma necessidade física, em uma necessidade carnal, em uma necessidade de ter, em uma necessidade somente da gente possuir algo que é palpável, algo que realmente é mutável, algo que realmente nós podemos ver. Mas Jesus está dizendo para mim e para todos que, olha só, você não pode viver só das coisas terrenas, você precisa também da minha palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela nos traz conforto, a palavra de Deus, ela nos traz a paz, a palavra de Deus, ela nos traz a segurança, a palavra de Deus, ela nos traz consolo, a palavra de Deus, ela nos traz cura, a palavra de Deus nos traz redenção, a própria palavra nos traz purificação, nos traz também a santificação. Então a palavra de Deus é tudo para as nossas vidas. E quando Jesus fala, olha só, você não vai poder viver somente dessa vida que você leva, de acordar, levantar, né, e trabalhar,
ganhar o seu sustento, voltar para casa, estar junto com a família, isso é louvável? Claro que é louvável, mas nós precisamos também da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, porque é essa palavra que nos traz segurança. E quando nós entendemos que João, lá no seu capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João está se referindo a Jesus. Mas o interessante, Marcelo, que o escritor aos Hebreus também, no capítulo 1, versículo de número 3, ele diz o seguinte, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então nós podemos observar que Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é que dá sentido à nossa vida. Uma frase sem verbo, ela não tem sentido, ela não tem uma expressão gramatical exata, porque o verbo é que dá sentido a uma frase. Assim é Jesus. Se a nossa vida não tiver Jesus, ela não tem sentido, ela é meia desconecta, ela é meia sem propósito. Então, por isso que nós precisamos, porque Jesus, ele mantém a sua palavra, e a palavra de Jesus, ela é poderosa. E eu gostaria de fechar citando também Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, uma palavra bastante conhecida, que diz que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante ou cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então veja bem que hoje Deus sabe o que está no meu coração. Talvez eu não falei nada para ninguém, não falei nada de um problema que eu estou vivendo, até mesmo de algo que está maltratando, machucando o meu coração. E eu quero falar isso para o amigo ouvinte, você que está ao alcance da nossa voz, não se desespere. Talvez algo que está levando você até um estado depressivo, a um estado de medo, a um estado realmente desesperador. Não se desespere, confie em Jesus, porque a palavra de Deus, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Então, Jesus, nessa manhã, ele visita a tua alma, ele visita o teu coração, ele visita o teu pensamento, e com certeza, se você buscar ao Senhor, ele certamente ele vai assim restaurar a tua vida, restaurar a tua alegria, restaurar a tua saúde e restaurar a tua comunhão com ele. Então, creia na palavra do Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer através da sua palavra. Creia no Jesus poderoso e certamente você vai ser muito abençoado em o nome de Jesus. Amém. Pastor Ailton, vamos aí à oração na manhã dessa terça-feira. Fechado. Reposto com Sérgio Lopes. Sérgio Lopes? É quando os sonhos se desfaz. Esse não é bem. Mas vamos fazer a oração primeiro. Pastor, vamos aí à oração da manhã dessa terça-feira, toda Pindamonhangaba, todos os ouvintes, toda a região. Sim, Marcelo, vamos estar orando pela vida dos nossos amigos ouvintes da Rádio 107. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui.